Dá pra ser maluco e ainda assim ter um método. Eu fiz essa afirmação em um vídeo recente e hoje eu vou te mostrar como isso é real, explicando a aplicação do fundamento da maluquice. A cor. Eu sempre falo como valor é o fundamento mais importante da pintura e que com bons valores, qualquer cor funciona bem. Mas não é isso 100%, talvez uns 99%. Para entender o nível de importância da relação cor e valor, imagina que estamos cozinhando uma lasanha. Valores são os ingredientes gerais e o modo de preparo, os itens que usamos e como executamos a receita. Cores são os temperos adicionais. Quais temperos entram numa lasanha podem variar dos gostos pessoais, da cultura que você está inserido, do humor da pessoa que está cozinhando naquele dia e até da quantidade colocada. A qualidade de uma paleta de cores em qualquer tipo de criação, seja design de itens, personagens, retratos, ilustrações, vai depender não das cores que escolhemos, mas de como abordamos essas cores. Não existe tempero certo ou errado, existem temperos que funcionam para melhorar o gosto daquela comida e os que não funcionam. Um bom artista faz qualquer paleta de cores funcionar calibrando 3 temperos: valor, saturação e matiz. Valor é a parte da cor que define seu nível de claridade, e é tão importante que tem um vídeo só pra ele aqui no canal, depois você dá uma olhada nele. A importância do valor na escolha de cores pode ser resumida, mas não limitada, a uma noção de drama e tensão. Cores mais claras vão ser mais confortáveis aos nossos olhos, normalmente sendo usadas para personagens mais leves e simpáticos ou cenas mais amenas e amigáveis. Em geral, valores claros passam uma comunicação que pode ser associada com conforto e segurança. Cores no lado mais escuro do espectro vão ser mais ameaçadoras e incertas. Usar cores mais escuras, em geral, vai comunicar um certo mistério ou desconforto, medo e outros sentimentos que seguem mais ou menos essa linha. Personagens com paletas mais escuras tendem a ser mais sérios. Cenários pintados com cores mais escuras tendem a ser mais dramáticos e amedrontadores, talvez. Paletas escuras são comuns para vilões, líderes que dominam através do medo, cenários de terror, cenas bem dramáticas com um certo peso negativo. Paletas mais claras são para cenas mais confortáveis, casuais, para personagens mais queridos ou líderes que dominam através do respeito e por aí vai. Saturação é a parte da cor que define seriedade. Paletas mais saturadas podem comunicar um senso de simpatia maior, ou diminuir a seriedade de uma situação. Eu tô assistindo o Zone 100, é assim que fala? Eu não faço ideia. Eu acho incrível que eles trabalham as paletas coloridas para substituir o sangue e a violência no anime, e criar um senso mais cômico naqueles zumbis. Podemos usar saturação alta para comunicar exageros também. Pessoas em situações extravagantes ou alucinações, por exemplo. Paletas menos saturadas, com menos cor presente, comunicam maior sobriedade, algo mais maduro. É comum vermos esse tipo de paleta em cenas e personagens muito sérios, ou sem nenhuma simpatia. Médicos em hospitais, funcionários rabugentos no escritório, ou agentes num quartel-general. Seriedade, chatice, falta de energia, ou sentimento de vazio são bem comunicados com a falta de saturação. Trazendo de volta aqui o anime como exemplo, é muito interessante como eles usam esse recurso no primeiro episódio para comunicar a decadência do personagem principal, que aos poucos vai caindo na grande tristeza, tirando a cor das cenas até ficar em preto e branco, e depois as cores começam a ser representadas pelo sangue dos zumbis, que é basicamente uma metáfora para a libertação daquele personagem. O sangue colorido significa uma vida que tenha mais sentido, uma vida onde ele pode fazer o que ele quer e não é refém do corporativismo e dos seus chefes. E quando ele percebe que seu maior motivo de insatisfação e falta de vontade de continuar, que no caso é seu trabalho, não existe mais por causa do apocalipse, a cor das cenas volta e o mundo volta a ter saturação. Enfim, mexer com saturação nos ajuda a variar o sentido de uma imagem, de algo mais jocoso, infantil, divertido e carismático para algo mais sério, maduro ou tedioso, por outro lado. Matiz vai ser o nosso coringa na seleção de cores. Dá pra fazer tanta coisa com esse aspecto da cor que eu fico genuinamente surpreso em como as consequências da matiz são pouco faladas. Aqui eu vou estar falando de matiz no sentido de temperatura e como a temperatura das cores vai mudar a sensação física comunicada. Não só a sensação física, vai comunicar também a sensação térmica, o estado emocional, percepção do ambiente, até traços psicológicos. Eu falei que isso aqui era papo de maluquice. No círculo cromático temos cores quentes e cores frias. Pensa nas cores como uma fonte de temperatura, mas também uma fonte
de consequências e associações que podemos fazer com aquelas temperaturas. Podemos usar cores quentes para comunicar não só a sensação agradável de um calor leve, mas também a sensação de desconforto ou inquietação por causa de um calor mais intenso. Podemos comunicar também algo cheio de vida, com um calor interno, alguém fervendo de raiva ou indignação, uma pessoa cheia de motivação e vontade, ou uma revolução borbulhando, por exemplo. Cores quentes comunicam mais energia, poder, movimento. Com cores frias temos essa variação de conforto e desconforto também, dependendo do grau de frieza da cor. Mas cores frias trazem também uma sensação de algo sem vida, sem energia, um relacionamento que esfriou, a desmotivação de sair da cama, a falta de calor humano em algum ambiente onde está todo mundo sempre pressionado, triste ou insatisfeito. Cores frias trazem um sentimento mais calmo e confortável em geral, mas tem relações também com letargia, desmotivação e lerdeza, por exemplo. E aqui dá para misturar temperatura de cor e saturação. A gente pode ter cores frias que expressam muita energia, ou cores quentes que expressam um pouco mais de letargia. Se a gente mexer na saturação daquela cor, é um joguinho interessante de se fazer. A temperatura também pode ser uma ferramenta para expressar estados mentais. Uma cena ou personagem que expressa solidão podem ser pintados com cores frias. Um personagem ou ambiente caloroso e convidativo pode ser mais quente. Temperatura também é refém do contexto. Um aprendizado muito valioso que eu tive foi há uns anos atrás com o design do finado Battlerite, que Deus o tenha. A Alicia é uma personagem do jogo. Ela tem poderes relacionados ao gelo. Pergunta rápida: qual a cor de cabelo de um personagem que tem poderes de gelo? Isso mesmo, rosa. Moleque, esse dia meu cérebro expandiu. Olha só, por que a Alicia tem um cabelo em um tom visto como quente se o elemento dela é algo frio? Porque essa cor quente ajuda não só a diferenciá-la do arquétipo de personagem de gelo, como também serve para comunicar um certo calor de personalidade. Ela é uma artista que usa gelo nas suas criações e é extremamente entusiasmada com aquilo. Então esse calor serve justamente para comunicar essa ideia. E como escolhemos uma cor quente que não quebra a comunicação de frio? Contexto: a cor do cabelo dela tem um tom rosado, só um pouquinho, puxado para o violeta e levemente escuro. Essas mudanças servem para distanciar a cor do eixo de calor para um eixo mais frio. Quando estamos escolhendo uma cor, o contexto dela é importante. Temos um eixo frio e um eixo quente. E tudo fora desses eixos vai ser refém do contexto. O verde pode parecer quente no meio de tons azul e ciano, mas vai parecer frio no meio de vermelhos e laranjas. Dentro da própria Matisse temos isso também. Uma cor quente parece mais fria se escurecemos. Uma cor fria parece mais quente se aclareamos. Cor é como nos expressamos de forma livre em cima de fundamentos mais sólidos. Valores, formas, proporções, todos esses podem ser manipulados. É assim que nos expressamos com eles. Mas nenhum desses fundamentos tem a versatilidade das cores. Escolha de cores é terra de ninguém, mas ainda assim podemos ter algumas noções úteis que vão nos ajudar. Não existe exatidão na escolha de cor. Tire as dicas de hoje mais como uma rodinha de bicicleta que eventualmente você vai poder remover e sair por aí pedalando mais livremente. A graça das cores é poder manipular o uso delas na sua arte e manipular também a prioridade de cada temperinho. Você pode escolher se o valor, a saturação ou a matiz vai ter mais importância. Dá pra quebrar expectativas e criar imagens sérias com saturação alta e também imagens bizarras ou tensas só com valores claros. Para criar boas paletas, tanto nas cores chapadas quanto em pintura de volume, podemos estar sempre pensando nos elementos da cor. E se você tem uma ideia por trás das suas escolhas, isso contribui muito para a qualidade das suas paletas. Imagina que a ideia é criar uma pintura de aspecto mais refrescante. Podemos combinar luzes quentes com sombras frias, associando o calor da luz, que já é o esperado, e um alívio para o calor nas sombras. Imagina um cenário de praia, por exemplo, ou um passeio no parque. Se quisermos uma sensação maior de conforto, talvez luzes frias ou neutras, que vão trazer um aspecto menos agressivo para a iluminação, e sombras um pouco mais quentes, vão ajudar a comunicar essa sensação de conforto. Imagina esse esquema como um dia frio onde tu tá tomando uma sopinha quente. Podemos diminuir a saturação da luz e criar um dia meio morto, ou aumentar essa saturação e termos um dia mais bonito. O Guace é um monstro nesse aspecto. Até hoje, eu adoro ficar olhando aquelas pinturas de dia nublado com um ou outro ponto menor, com uma saturação maior, com tons mais quentes. Aquilo ali é arte. Antes de escolher as cores de qualquer coisa, pensa um pouquinho na mensagem que tu quer passar. Não precisa ser nada profundo, às vezes é só uma ideia simples. E no final, tudo vai ser questão de criatividade e contexto.
E ainda na conversa sobre contexto, eu tenho um adendo rápido aqui sobre psicologia das cores, na escolha de paletas. Eu acho aquilo um desserviço. Talvez funcione um pouco para escolher cores em logos para empresas e tal, mas usar isso em personagem, prop, cena, storytelling é muito mais prejudicial do que é benéfico. O negócio da comunicação visual com cores é que é tudo sobre referência. Uma cor pode ter qualquer significado se existe alguma forma de associar aquela cor a aquele significado. Vamos pegar o vermelho, por exemplo. Podemos usar o vermelho para comunicar erotismo, romance em geral, mas também para comunicar violência ou perigo. De onde saiu a noção que as empresas de fast food usam de que vermelho incita a fome? Meu palpite, sem gastar um único segundo da minha vida pesquisando sobre o assunto, é a associação mais instintiva que nós fazemos entre o vermelho e sangue ou carne, ou seja, comida, que é basicamente a primeira coisa que a gente vê quando a gente alcança a nossa presa. Dizer que vermelho incita a fome, amarelo expressa energia, etc., é como dizer que sua semana vai ter dificuldade e você precisa perseverar porque você é de Áries. Provavelmente não tá errado, mas não tem também uma base, é algo muito genérico. Psicologia das cores é o horóscopo do design. Então a escolha de cores pode ser muito mais intencional do que usar uma tabelinha pronta com um monte de significado nada a ver. Não existem regras fixas para quase nada relacionado à arte. Aqui a gente trabalha com a experiência humana, perspectiva, expressão e sensação. As regrinhas existem para alguém novo no ofício conseguir começar a aprender, mas a maior graça da criação está em justamente aprender a quebrar essas regras e criar os nossos próprios parâmetros, a nossa própria forma de comunicar as coisas. É meio que isso que eu tento fazer com esse canal aqui. Por isso eu afirmo categoricamente que quem criou a tal psicologia das cores tinha que ser... Sobre paletas, podemos separar em 3 tipos: monocromáticas, análogas e complementares. São 3 modelos que nos ajudam a escolher cores que têm uma harmonia maior, uma melhor relação entre elas. As paletas monocromáticas trazem um aspecto consistente, tá tudo ali na mesma matiz, só mudando valor e saturação. É uma ótima escolha para paletas mais simples, com mensagens sóbrias e equilibradas. Seriedade, tédio ou qualquer sentimento mais unidimensional, com pouca variação. Coisas simples, coisas consistentes e coisas com personalidade bem definida. Paletas análogas são montadas com cores próximas, temos uma pequena variação de matiz nessas paletas. Elas são boas para comunicar um pouco mais de interesse visual. A variedade que 2 ou 3 cores diferentes criam pode ir muito longe. Elas comunicam um equilíbrio interessante, uma consistência muito boa para comunicar personagens e objetos com características um pouco mais variadas, mas ainda assim constantes. Pinturas de cenas com esses esquemas podem criar uma movimentação suave entre tons quentes e frios, ou criar uma certa variedade dentro da mesma temperatura. Paletas análogas têm o mesmo poder das paletas monocromáticas, mas com uma variedade maior, o que abre espaço para mais possibilidade de comunicação. Paletas complementares são paletas de oposição. Tendo 2 cores que se opõem no círculo cromático, comunicamos um certo caos, conflito, talvez loucura ou opostos que se completam também. Às vezes é só pelo dinamismo criado pela oposição. Podemos ter vários tipos de paletas complementares, variando a partir de 2 cores em diante. Podemos ter paletas triádicas, que tem 3 cores que são igualmente opostas, e aí criam um equilíbrio visual na oposição, ou a ponta de flecha, que tem 2 cores que são mais próximas uma da outra, se opondo a uma terceira cor que está do outro lado, o que cria uma oposição mais forte de um lado. E então podemos ir para paletas com mais cores, mas lembra sempre que quanto mais cor, mais elementos, e aí vai ter mais dificuldade para balancear tudo. Cada cor vai ter seu próprio conjunto de valores e saturação para serem decididos. Meu truque para escolher cores é o grande, médio, pequeno. A proporção áurea é uma mão na roda para ajudar em qualquer decisão de design. Eu sempre penso em qual mensagem vai ser predominante, e essa é a que ocupa o maior espaço. O espaço médio e pequeno podem ser disputados pelos outros tons. Podemos ter também uma disputa de tons dentro de cada espaço. Por exemplo, 2 cores que ocupam um grande espaço e outras cores disputando os espaços menores. Para decidir isso, você vai precisar escutar um pouco as vozes na sua cabeça. Enfim, pensar nos elementos da cor nos ajuda a definir o tom do personagem, objeto ou cena, o nível de seriedade, a sensação que acompanha o que estamos vendo, e também nos ajuda a contar uma história sem usar palavras. Cor é o nosso playground, não existe certo e errado. Existe o que funciona e o que não funciona no contexto. E só vamos descobrir testando. E volto a afirmar que quem inventou psicologia das cores merece tomar uma surra.